é sobre o abastecimento de fertilizantes, é sobre o cenário internacional que nós temos hoje, né, o contexto internacional, o geopolítico e como que isso acaba refletindo sobre esse produto que é essencial para o desenvolvimento da agricultura, que eu converso agora com Alessandro Rabelo, da MR Business, que conversa conosco pela internet. Alessandro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e coincide, né, com o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes. Qual que é a situação que nós temos, qual que é o seu diagnóstico que você tem hoje para o abastecimento de fertilizantes no Brasil, principalmente para essa campanha 2022-2023, Alessandro? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui no canal do Boi, trazer as informações do mercado de fertilizantes. Nunca esteve tão à tona como está agora, né? Então a gente é um insumo, um dos mais importantes aí para a produção, e o Brasil, infelizmente, assim, demorou para se atentar um pouquinho, mas está dando medidas, está buscando alternativas. A gente tem um cenário bastante crítico, né, esse ano, porque como já é de conhecimento do público, o Brasil importa aí 85% dos seus fertilizantes vai para o cloreto de potássio. A importação ela bate os 96%, 97% de importação. A gente tem produção pequena no Sergipe e boa a oferta do cloreto de potássio, quase 50% para o Brasil de cloreto de potássio, arredondado para cima, ele vem da origem de países que estão sancionados ou estão em guerra, a Bielorrússia e a Rússia. Então a gente tem um risco muito forte de desabastecimento esse ano, porque a demanda vai migrar para países que não estão sancionados e a origem para vir para o Brasil é bastante elevada. A gente teve uma importação forte no ano passado desse elemento, mas este ano o ritmo desacelerou, a produção de locais alternativos está um pouco mais baixa agora em janeiro, quando eu observo cá, está 18% abaixo de janeiro do ano passado, a exportação. Então a gente tem sérios riscos. Quando eu olho o mercado de nitrogenado e de fosfatado, não é muito diferente. A Rússia ela tem uma importância muito forte nas matérias-primas básicas que produzem fertilizantes. A Rússia é um forte player exportador de amônia, boa parte dela sai pela Ucrânia, porto que está fechado desde o início da guerra no dia 24. Então a gente tem um risco muito forte de fornecimento. A ureia subiu drasticamente essa semana, o fosfatado também subiu mais de 20% em relação à semana passada, o cloreto de potássio também subiu muito forte. Nosso ritmo ele reduziu, né, janeiro, fevereiro, nós temos um line-up ainda com bastante produto para chegar no Brasil já endereçado, mas a dificuldade de compra de produto de origem russa, ela está ficando cada vez maior, com a ação aumentando na região. A própria, uma grande produtora internacional, Yara, já anunciou que já não está comprando mais da Rússia, né, em apoio às sanções. O comunicado saiu de ontem para hoje. A gente já tem alguns afretadores que não estão querendo trabalhar com origem russa, porque eles passaram por isso com a medida que as sanções foram sendo dadas, eles estavam tendo dificuldade de receber. Então, uma turma de prêmio de risco sobre origem russa para estar trabalhando com ela. Então, o mercado ele realmente tem esse grande risco para 2022 no abastecimento de fertilizantes. O plano ele resolve a questão no caso, mas a gente começa a pensar de forma mais estratégica. Inclusive, o Brasil escolheu, no longo do tempo, priorizar e privilegiar o produto importado que não tinha importação até o começo não tinha imposto de importação até o começo desse ano. E agora ele vai equalizar até 2025 em 4%, tanto a produção nacional quanto o produto importado. Na minha visão, até aproveitando um pouquinho de como a gente pode evoluir mais, né, tem uma bancada bastante pesada nessa equipe, mas do meu lado se sente uma de um time. Agência de mercado para análise de competição. A Embrapa tem uma especialidade técnica fantástica, conhecimento de Brasil enorme. Não vou citar dos outros órgãos que estão dentro também, né, as entidades de representação do Brasil, a ProSoja, entre outros, que são bastante fortes, mas a gente não teve
empresa de inteligência dentro desse ano. Tem as empresas que atuam na ponta, mas a empresa de inteligência ela pode ajudar justamente nesse análise de competitividade internacional. Dos pontos principais que eu vejo a gente equalizar o custo de gás para produzir ureia e os nitrogenados de forma competitiva no Brasil, e a gente tem que ter uma carga tributária condizente com uma carga tributária mundial. Tem que ser vantajoso eu fazer o produto aqui no Brasil, ao invés de eu importar. Essa conta ela é bastante simples, uma análise que é fácil feita globalmente falando. Alessandro, essa questão tributária em vários aspectos do agronegócio precisa ser vista com mais atenção, principalmente por parte do produtor. E eu quero te questionar o seguinte, há muitas informações que chegam quando se fala das negociações com Rússia. Inclusive a própria decisão russa, do governo russo, de não mais fornecer alguns tipos de produtos que englobam, até o final do ano, que englobariam inclusive os fertilizantes que são utilizados por países como Brasil e Estados Unidos, além também dos países europeus. Outra questão, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, a respeito de como que está chegando e a que preços que estão vindo os fertilizantes para a campanha 2022-2023. O acesso está muito complicado, né? Praticamente não o tem. Nós temos algumas empresas do comércio que têm conseguido se posicionar de alguma maneira, mas de maneira geral ele é mais raro. Então o produtor tem que ter um planejamento de utilização do que tiver de uma maneira mais consciente do que era antes. Como é que está essa situação de oferta para o país e o acesso aqui no Brasil e a que preço? Olha, essa pergunta, a gente tem produto disponível para vendas, a maioria das empresas tem algum estoque de posição do ano passado, a própria divulgou, eu acredito que um número meu diferente, um estoque de passagem de 2 meses e meio, nada muito diferente do que anda estimando que seria em torno de 3 meses, porém a indústria brasileira, ela também tem que se preocupar com repor o estoque para ela atingir o resultado financeiro proposto até o final do ano. Então, quando ela vai para a compra no mercado internacional, as ofertas estão muito restritas. Eu vou dar alguns exemplos. Nitrato de amônio, você não tem oferta de produto para compra no mercado internacional praticamente. É um produto que 98% vem da Rússia. Ela já tinha colocado cotas de exportação e a gente estava aí até abril com o cenário de guerra, eu estimo muito mais longo a oferta do nitrato. A gente não deve oferta de nitrato mais longo, depender muito de quando a guerra terminar. Ureia, os preços subiram fortemente e a gente tem uma tempestade perfeita para o caos. O que é isso? O aumento do preço do gás aumenta muito o custo de produção da ureia. Então, da ureia, da amônia, do yuan, um nitro líquido usado na Europa, Estados Unidos, o preço hoje de custo ele é mais alto do que o preço de venda. Então, várias empresas já anunciaram redução de por esse motivo. Então, tem um agravamento do cenário para os nitratos, justamente pelo forte aumento do gás. Tá? Então, o cloreto de potássio a gente já acabou falando no começo, né? Então não temos muita alternativa para o cloreto de potássio. Estima-se que tem uma possibilidade de ampliar a produção. Eles têm alguns problemas aí na ferrovia desde o ano passado, né, com excesso de chuvas lá em novembro e de terra. Agora, recentemente, princípio de possibilidade de greve na ferrovia, até a empresa solicitando participação do governo e evitar uma greve, né? Então, assim, o preço hoje, respondendo para finalizar a sua resposta, ureia tem chegado ao consumidor final já nos seus R$ 6.000 a tonelada, posto fazenda, né, do agricultor. Quando a gente analisa aí cloreto de potássio entre 500 a R$ 6.000 a tonelada e pouca disponibilidade para compra. Fosfatado MAP também, os preços chegando já próximo a R$ 1.000 a tonelada, bastante vivas altas, e até o dólar tem até ajudado um pouco, mas está bastante elevado e as empresas nacionais têm conseguido repor o estoque. Então, elas também estão aguardando qual vai ser
as consequências diretas para ela também tomar uma posição de venda. A gente tem que lembrar que elas têm um risco que é o logístico, né? Elas compram fertilizante, quando de posto fazenda para o agricultor, o frete está na conta. Alguns impostos para nacionalizar a matéria-prima são com base no preço do frete marítimo, que subiu bastante essa semana, mercante, porcentagem sobre o frete marítimo. Então, elas estão aguardando para ver o desdobramento da guerra, o desdobramento do suprimento também para soltar as campanhas de venda. Então, por isso que diminuiu muito essa oferta nacional ponta. Esses são os principais pontos que a gente tem acompanhado.